Olá! Venha cá, mas vem aqui, porque vai começar mais um Pode Sim da Inclusão, realização do Instituto Você Nunca Andará Sozinho, do Fomento da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do Governo Federal. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa da cor parda, uso óculos, estou com uma blusa laranjada e hoje eu quero falar para você, bem pertinho de inclusão, porque incluir é validar uma pessoa com deficiência e hoje o nosso programa tá bem legal, mas tá bem legal, mas tá bem legal. Segue as nossas redes sociais, curte, mande perguntas, porque incluir é validar uma pessoa com deficiência. E hoje, a entrevistada vai ser uma pessoa bem, mas bem quentinho do nosso coração. É a doutora Neuza, do Eu Me Protejo, um projeto que é nacional, que vem falando, e é com ela que vai explicar tudo direitinho para você. Porque eu sempre falo que para falar de inclusão tem que estar todos nós juntos. Não é verdade, doutora Neuza? É um prazer enorme estar aqui com você. Eu que agradeço, bom dia. Eu sou uma mulher negra indígena de pele não retinta. Eu estou usando um conjunto bege de calças e blusas de blazer sem manga, sandálias transparentes de costa para uma parede com cortinas de sisal. Esse podcast, no momento, vai discutir um tema muito sensível, que pode, infelizmente, desencadear gatilho. Se você precisar de ajuda, procure nos centros de apoio da sua cidade. Sim, é um projeto maravilhoso. Gente, vamos embora lá, doutora Neuza. Eu gosto muito da doutora Neuza, que ela faz muitas palestras motivadoras, né? Então a gente vai hoje perguntar quem é a doutora Neuza, né, doutora Neuza? Fala aí um pouquinho de você, para depois a gente falar aí desse projeto que é tão legal, um projeto tão educativo, não é verdade? E tantos os outros projetos que tem aí pela frente. Me fala aí um pouquinho, doutora Neuza. Eu sou uma psicóloga periférica, que sou ativista dos direitos humanos e trabalho com a comunidade. E, além disso, como pessoa, eu sempre tento fortalecer mesmo esses vínculos, não é? Tanto meus mesmo como cidadã, quanto da psicologia e a comunidade também, para que a gente possa proporcionar, de alguma forma, um desenvolvimento emocional saudável na nossa comunidade, na comunidade que nós estamos inseridas. Que bom. Mas, doutora Neuza, como surgiu esse projeto Eu Me Protejo? Foi muito interessante. Foi uma coisa que talvez seria bem viável, assim. Eu fui convidada para lançar o meu livro, Carolina, no Dia Mundial da Síndrome de Down, em um evento do senador Romário. E nesse evento eu conheci Patrícia Almeida, que ela estava vindo morar no Brasil com uma filha, adolescente, estava muito preocupada com abuso. E eu já trabalhava com esse tema há muitos anos, mais de 15 anos na comunidade, fazendo esse trabalho de prevenção à violência. E nós conversamos, ela falou, olha, Neuza, eu tenho um material que é muito interessante e eu queria ver se você não quer vir para a gente formar um grupo e a gente ver como é que a gente faz. Eu preciso até mesmo de professoras para ensinar autodefesa para os adolescentes. E nós ficamos conversando e depois nós não falamos mais sobre isso. Um tempo depois eu fui convidada pela APAI, que eles estavam fazendo uma homenagem, trabalharam também com o meu livro, estavam me fazendo uma homenagem. E quem estava participando dessa mesa também era a Patrícia Almeida. E ela estava apresentando justamente esse material.
Então, vendo o material, eu vi como já trabalhava na prática, eu vi que a gente precisava mudar e adequar muitas coisas, não é? Para que a gente pudesse trabalhar de uma forma efetiva. Então, eu vim com o material e nós fomos validando esse material, mudando até se tornar o material que é hoje. Então, esse material nasceu de uma mãe que tem uma filha com deficiência, que estava preocupada em que em algum momento ela pudesse passar por uma situação de violência e não soubesse, não pudesse se defender. Gente, olha, tem que se defender mesmo, né? E aí, doutora Neuza, vocês fazem ação educativa do projeto? Me fala um pouquinho. Você tem viajado em todo o Brasil, falando eu me protejo para alcançar mais essas crianças, né? As pessoas também. Me fala um pouquinho. O projeto ele cresceu muito, então ele não está só no Brasil, ele está nos Estados Unidos, Argentina, Paraguai, Bolívia, e outros países que eu não me lembro agora, porque ele já foi para vários, né? Nacional. E internacional agora também, nós já fomos para a ONU, para a Unicef, esse Canadá também, esse ano, foi para o Canadá. Legal. E aqui ele já está no Brasil todo e em alguns estados, como Marajó, por exemplo, ele já é política pública, se eu não me engano, Amazonas, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro, acho que São Paulo ainda, e vários outros. Ele já se tornou política pública. No Rio de Janeiro, ele está em todos os lugares, assim, é impressionante, em outdoor, na Rocinha, você vai para o Rio de Janeiro, ônibus. É muito interessante como esse projeto cresceu. Também em Santo Antônio, no SAAD, nós temos o projeto piloto, onde ele é trabalhado em todas as escolas, junto com a Secretaria de Educação de lá, e é incrível, assim, quando eu vou para conhecer um pouquinho mais, eu fico maravilhada com tudo que acontece ali. Porque eu me protejo, a gente acredita que uma prevenção só é efetiva quando a violência não acontece. Então, o nosso intuito é chegar antes da violência acontecer. E antes de ter esse projeto, era um tabu, a gente não conseguia falar sobre isso. Ele nasceu também em 2019 e eu tive muita dificuldade para validar e mudar, porque nós estávamos em um momento de político que era muito difícil e as pessoas confundem muito a proteção. Por exemplo, você vai fazer um trabalho de prevenção e proteção, eles entendem que é estimulação à sexualidade. Então, o nosso projeto ele não fala sobre sexo, não tem crianças nuas, ele não fala sobre sexualidade, ele fala sobre proteção e prevenção e você aprender a respeitar o seu próprio corpo, não é? Você começa a entender, então nós usamos o lúdico para trabalhar questões e problemas, não é? Porque ao brincar, a criança se expressa comunicando seus conflitos e o abuso sexual é um conflito que reverbera sobre a vida toda da criança. Então nós precisamos tratar esses danos, nós precisamos falar sobre isso e o Eu Me Protejo, ele veio para quebrar um tabu. E respondendo mais claramente a sua pergunta, sim, ele está no Brasil todo e fora do Brasil também. Doutora Neuza, tem uma cartilha, não tem, doutora Neuza? Sim, essa cartilha, Eu Me Protejo, e eu posso falar um pouquinho sobre ela. Olha, na capa tem uma menina negra e com deficiência, porque as crianças negras sofrem mais violência do que as crianças brancas. E as crianças com deficiência sofrem ainda mais violência do que as crianças negras e do que as crianças sem deficiência. Então, a nossa capa ela já é bem significativa e a gente também já fala sobre a diversidade, não é? Não tem como a gente olhar para as pessoas querendo que elas sejam universal, porque senão a gente vai acabar oprimindo as outras pessoas também. Verdade, Depois, doutora Neuza. posso continuar falando? Pode, doutora Neuza. Nossa, que legal, né, gente? Eu me protejo. Depois, aqui, nós temos a imagem de duas crianças e aqui a gente fala, não toque em pessoas que não conheço, porque a gente já ensina para as crianças que ao mesmo tempo que ninguém pode tocar no corpo delas, elas também não podem tocar no corpo da outra pessoa, que é o respeito ao seu corpo e ao corpo do outro também.
Na outra, a gente tem uma imagem de uma criança sentada no colo de um adulto. Então, a ideia é com que intenção o adulto vai chegando e colocando sempre essa criança no colo. O abusador, ele vai observar a criança para cometer a violência. Nós, rede de proteção, vamos observar a criança para evitar a violência. E você sabia, Eliane, que através dessa imagem nós já descobrimos vários casos de abuso? Vários. Inclusive onde nós estamos inseridas, trabalhando em uma rodinha com as crianças. A criança viu essa imagem, um exemplo, porque de vários, eu vou te falar esse. E ela falou assim para mim: tia Neuza, o meu avô, ele me senta no colo dele, eu sinto uma coisa dura e ele me beija na boca e coloca a língua. Por exemplo, olha só, a criança, ela tinha acabado de me relatar que estava passando por situação de violência e ela não entendia o que era aquilo, porque a violência, ela vai sendo naturalizada como carinho. E aí o suposto avô, ele vai falando assim: olha, eu só faço isso com você porque eu gosto de você mais do que das outras netas, então isso é especial, vai ficar só entre nós dois. Então a criança não entende o que está acontecendo, ela não sabe se é abuso, ela não sabe se é violência, ela fica confusa. Então, quando você chega na comunidade com material desse para trabalhar a prevenção, muitas coisas são esclarecidas e a criança, ela consegue entender. A criança, ela vai ter o que você der a ela. Se você der mais, ela vai ter mais. Se você der menos, ela vai ter menos. Então, dar informação para a criança faz toda a diferença. Então, Eu Me Protejo, ele trabalha a prevenção instrumentalizando tanto as crianças quanto os adultos e quanto os adolescentes também. Nossa, é muito importante, né, doutora Neuza? Porque lá no Instituto Você Nunca Andará Sozinho, vocês sabem que são crianças deficientes, e a gente começou com a musiquinha Eu Me Protejo, né? E vocês sabem que eu tenho um filho deficiente, né, autista, e ele, doutora, mãe sempre gosta de cuidar, né? E quando tem aquela deficiência, a gente tenta ali acolher e colocar ali dentro de uma bolha. Sim. E aí o Lucas, nessa semana passada, falou assim: não, eu me protejo, ninguém pode me ver sem roupa. E ali eu achei aquilo ali bem interessante, porque ele sinalizou pela música Eu Me Protejo, que ninguém pode triscar. Só ele que pode ver. Então, isso é muito importante, essas políticas públicas, até mesmo para o setor da pessoa com deficiência, que muitas vezes que não são verbal, né, mas que você cada vez mais trazer informação é melhor para nossas crianças. Não é verdade, doutora Neuza? Mas continua aí para você mostrando aí sobre a cartilha Eu Me Protejo. É muito interessante porque a criança que ela não tem uma linguagem gráfica ou não verbal, ela não é uma criança que verbaliza o que ela está sentindo, ela vai aprender através das figuras, porque a nossa cartilha, ela tem desenho universal e linguagem simples. Desenho universal é como esse, que a criança já entende que tem uma criança sentada no colo de um adulto. E através disso ela começa a entender, será que é normal? Será que não é normal? Porque a gente está trabalhando a prevenção. E linguagem simples é essa linguagem que nós estamos fazendo esse podcast, falando em uma linguagem que todo mundo entende, né? Então, é algo muito acessível, né? E aqui na outra página nós temos também duas crianças com as mãos nas partes íntimas. E elas dizem: pessoa em que eu confio podem tocar em mim, mas não podem tocar nas minhas partes íntimas. Isso é muito interessante porque a gente ensina para a criança quais são as partes íntimas. E elas vão saber. Por exemplo, sempre quando eu vou fazer formação, dar palestra, teve um caso em uma cidade distrital que a criança que vinha na van, ela falou: olha, o meu professor, ele lambeu o meu biscoitinho. E a gente pensava que era o lanche e tal, e depois nós fomos descobrir que era a vagina. Então, ou seja, aquela criança, ela estava contando pra gente que ela passou por uma situação de violência, mas como ela não sabia o nome das partes íntimas com os nomes corretos, demorou para que essa criança pudesse sair dessa situação de violência, porque o abuso demorou a ser identificado. A gente não conseguia entender o que era aquilo, ninguém conseguia entender o que era.
Então, isso demonstra a importância da gente ensinar para as crianças o que é certo. O menino tem pênis, a menina tem vagina, uns chamam de vulva, mas é importante a gente ensinar isso, não é? Eu penso que um país onde a criança, o adolescente, o adulto, se ele entrar na internet, ele vai ter acesso a tudo. Ainda tem um tabu muito grande em falar para a criança que ela tem que vagina é vagina, gente, não é florzinha, não é biscoitinho, sabe? Não é nada disso. E pênis também. Então, esse tabu também a gente precisa romper, a gente precisa ensinar isso dentro do núcleo familiar, a gente precisa ensinar isso nas E escolas precisa também. ser falado também, né, Precisa, doutora Liane, Neuza? É com necessário, certeza. né? Necessário Sim. falar. Uhum, Porque muitas das vezes é esse tabu que nos faz vergonha também, muitas das vezes, falar que não pode falar, isso e aquilo, mas muito pelo contrário, tem que quebrar esse tabu para estar falando que não pode, que tem que se proteger mesmo. Não falar é naturalizar. Saber que o problema existe, sim, é uma forma de prevenção. Então, se a gente. Porque quando a gente não fala, nós também somos responsáveis pela violência que acontece, né? Então, se a gente se cala, eu gosto muito de falar nas minhas formações, é uma diferença muito grande entre segredo e silêncio. Segredo é aquele acordo que a criança faz com o abusador de aquele abuso não vai ser revelado. Então, segredo é quando a criança não conta, não fala, né? E silêncio é quando a criança fala e a família toda fica calada em detrimento àquela criança. Ou seja, colocam um adulto para Muito proteger uma triste. suposta família. Gente, a gente tem que refletir que se dentro dessa família acontecer uma violência sexual, um abuso, poxa, quais são os valores dessa família? A família, ela pode ser um fator de risco ou de proteção, mas quando a família opta pela violência, ela é sim um fator de risco. Então, é necessário, todos nós refletirmos sobre isso, né? Família, mas que família, né? A gente tem que refletir sempre sobre isso Isso que é mesmo. importante, É né, doutora muito Neuza? É importante. importante. É Ô, doutora Neuza, a muito. senhora falando aí dessa Uhum. cartilha, está disponível em algum site para as pessoas terem acesso ou não? Sim, a nossa cartilha está disponível no nosso site www.eumeprotejo.com. É todos os nossos materiais, gente. Agora, ninguém tem mais desculpa para trabalhar a prevenção. Lá nós temos poemas, nós temos músicas, nós temos jogos, nós temos teatro, nós temos cartilhas, livros, cartas para professores, para educadores, para pais. Nós temos nosso material, ele é exclusivo, ele é único, ele é todo gratuito. E essas cartilhas, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, Projeto Proteção à Infância Segura, que é esse que a gente está agora, Ministério Público, Promotoria Pública, Secretaria de Educação, todo mundo, eles imprimem os nossos materiais e eles mesmos distribuem nas formações deles. É um material tão bom que todo mundo, até essas pessoas que têm uma dificuldade muito Mais grande clareza, de né, aderir, doutor? elas aderiram ao nosso material. Então, ele é distribuído gratuitamente. Mas nós mesmos, como é um projeto que a gente não tem verba, é todo voluntário e gratuito, nós mesmos não temos como imprimir, nós mesmos distribuir. Então, esses Uhum. órgãos imprimem, alguns eles mandam para a gente, mas geralmente eles fazem as formações deles e eles mesmos distribuem. É, porque é de muito, mas muito de relevância ter essa cartilha. Então, a doutora Neuza já falou onde está o site, nós vamos colocar aqui no rodapé para que você possa ter acesso a essa cartilha. Eu me protejo. Viu, doutora Neuza? Mas continua, doutora Neuza, porque tá bom Sim. demais. Segue lá nas nossas redes sociais, viu? Segue lá, @Podicim da Inclusão. E seguem o Eu Me Protejo também, @Eu Me Protejo Brasil. Isso. Aqui nós temos também uma imagem de uma criança entrando no banheiro e um adulto observando, porque nós temos dois tipos de abuso, o abuso crônico e o abuso agudo, não é? Então, o abuso crônico é aquele que geralmente é intrafamiliar, acontece, e o abuso agudo é esse que acontece em banheiros de shopping, na rua, não é? Que se chama, mais antigamente as pessoas falavam, olha o tarado, esse é o abuso agudo, porque é aquele abuso de uma pessoa que não vai ver mais essa criança. Então, ela não se importa em machucar. Então, o abuso agudo, ele vem com violência, com todos os tipos de violência. E aqui a gente fala, olha, e a gente ensina para as crianças, tenham cuidado. Se alguém quer entrar no banheiro, me chama para brincar de médico, passa a mão no meu corpo.
Isso não é carinho, gente, isso é violência. Então, quando você ensina para a criança, através desse material do Eu Me Protejo, ela vai aprender. Nossa, mas essa cartilha tá bom demais, gente. Olha, ela já colocou o site, fique ligado, porque tem mais informação. Tem sim. Aqui nós tivemos muita dificuldade com essa imagem, porque esse material, até ele ficar dessa forma, foi muito difícil. É muito complicado. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma formação no Guará, no aniversário do Guará, eles me convidaram para fazer uma formação. E o que aconteceu? Ali eu percebo que as pessoas, elas viam essa figura e falavam, você é uma mulher comunista, você é uma mulher... As pessoas, elas confundem muito. O nosso projeto, ele não é de esquerda nem de direita, ele é um projeto de direitos humanos. Então, ele é para qualquer pessoa, porque a gente tem que entender que a prevenção não tem que ser política partidária. Justamente. A prevenção é para todas as crianças, ela é universal, ela é para o mundo, né? Então, aqui, a gente ensina que o corpo humano não é só cabeça, ombro, joelho e pé, tem as partes íntimas. E elas são íntimas porque elas são só nossas. Então, essa figura, o pai, a mãe, o professor, o responsável pela criança, ele vai poder ensinar para as crianças as partes do corpo com os nomes corretos. Não, gente, mas fica ligado, porque ainda tem mais informação. Tem sim. Aqui nós temos uma figura de uma criança no banho. Não sei, Eliane, se você sabia, mas na hora do banho é onde mais acontece a violência sexual. A gente tem que entender como que aqui no Brasil a maioria das mulheres são mães solos, então elas vão trabalhar, as crianças ficam ali sozinhas, às vezes dependendo dos cuidados de outras pessoas, né? Então a gente tem que ter um cuidado na hora do banho. Se a gente ensina a criança para autonomia, a gente vai ensinar essa criança a tomar banho sozinha, a gente vai alertar para essa hora do banho. Porque se a criança ela tem essa independência, ela mesma vai lá, vai conseguir tomar o seu banho sozinha e ela vai, de alguma forma, isso já vai evitar a violência, né? Então, aqui a gente fala sobre a importância de observar também o corpo da criança, porque o abusador, ele sempre vai ter aquele cuidado de não deixar marcas, e quando deixa marcas, sempre onde a roupa pode esconder, e na hora do banho a gente vai poder observar tudo isso, ensinando para a criança, na hora do banho, a permissão. Meu filho, eu vou tocar aqui na sua parte íntima, eu posso? Porque a criança já vai entender que se alguém chegar tocando no corpo dela sem permissão, ela já vai entender muitas coisas através disso tudo, e a gente ensina desde pequeno. Nossa, mas tá legal, viu? Porque eu acredito que quanto mais informação, melhor chega a evolução, né? Porque a gente sabe que é uma realidade que é preciso ser falado. Precisa. E assim, as pessoas me perguntam muito, Neuza, mas quando a gente vai ensinar a prevenção? Desde quando nasce. Quando a criança nasce, a gente já tem que ensinar a prevenção. E isso não é manipulando o corpo. Gente, uma criança, ela não é da mãe, ela não é do pai. Uma criança, ela tem vida própria. Então, a gente não pode chegar manipulando o corpo dela como se fosse qualquer coisa, objetificando a criança. Então, a gente vai pedir permissão, a gente vai ensinar para ela, porque ela já vai aprendendo desde pequeno, né? Desde pequeno. Entendi. Aqui a gente está falando sobre a internet. Olha, tenham cuidado com a internet. Lá também tem gente que não é legal. A pessoa que eu confio sempre me faz companhia. Tem a imagem de uma criança com celular, porque assim, hoje em dia as crianças elas ficam muito na internet, não é? Então a gente precisa observar isso. Então, se a criança está ali naquela internet, você pode ter sempre alguém do lado para observar, para perguntar, para monitorar os sites, os lugares que essa criança está entrando, com quem ela está falando, com quem ela está conversando, que tipos de mensagem ela está enviando ou recebendo. Isso é muito importante. Infelizmente, nós temos um número crescente de casos de abuso pela internet, Eliane. Isso está muito grave. É difícil, viu? Por isso que a gente tem que se ligar nessa questão de celular, né? Com nossas crianças, né? Às vezes a gente entrega o celular para descansar um pouco e organizar alguma coisa dentro de casa, mas a gente esquece que a internet está ali pertinho de você, que o perigo está do seu lado. Na verdade, o perigo está do seu lado, o perigo não fica longe, né? E essas informações de internet, as crianças, os pais têm que ter essa observação, né, doutora?
Tem que ter. O ano passado, nós tivemos um caso muito grave no Goiás, que um abusador, ele formou um grupo com várias crianças, e eu fui chamada, essas crianças, gente, adolescente de 11, 12 anos, automutilando, né? Cortando, fazendo os riscos no braço, cortando, e nós ficamos muito preocupadas, e depois nós fomos descobrir que elas estavam em um grupo, tinha um abusador e fazia uma pressão psicológica muito grande, elas não conseguiam, falavam que ia matar a família, ameaçavam essas crianças, esses adolescentes, e por isso que eles estavam, infelizmente, naquela situação psicológica de uma depressão maior, com tentativas de suicídios. É muito triste Sim. essa realidade, né, doutora Sim. Neuza? É muito triste. Mas vamos embora lá da cartilha, viu? Tá lá no rodapé, eu me protejo, porque você precisa se proteger. Sim. Aqui, a gente, na próxima página, aqui, olha só, a gente tem o cuidado se alguém me oferece doces, comida, presente, dinheiro, passeio. Ou se me ameaça, ou ameaça alguma pessoa da minha família. Aqui a gente já entende, porque o abusador, o que o abusador vai fazer? Ele vai ganhar a confiança da família, não é? E da criança presenteando essa criança. Então, a gente tem que observar isso, ensinar para a criança não acompanhar estranho, não receber presentes de estranho. Se de repente aquela criança ela chega com muitos presentes, ela sempre chega de carro que alguém deixa, a gente já tem que orientar. Mas antes disso acontecer, a gente tem que levar primeiro essa cartilha, porque se a gente chega antes, a violência não acontece. Então, essa imagem, ela é muito importante, porque, olha só, tem um adulto oferecendo doce para uma criança, e a criança, a maldade está na cabeça do adulto, não da criança. Então, a gente tem que refletir sobre isso. E como que a gente orienta? Com os materiais do nosso projeto, ensinando a prevenção antes da violência acontecer. No outro aqui, a gente tem uma criança e diz assim: tenho cuidado se alguém pede para eu tirar a roupa, pede para ver minhas partes íntimas, mostra as partes íntimas para mim, filma ou tira foto do meu corpo. Porque é um adulto tentando tirar foto de uma criança. Então, a gente já ensina que a criança ela tem que contar a alguém de confiança se isso acontecer. E por essa ilustração, a gente já está ensinando que não pode. Doutora Neuza, e falando sobre essa cartilha, tá bem, mas tá bem clara para as pessoas também, que tem pessoas com deficiência, que é tão difícil a gente falar sobre a sensualidade, do toque, eu me protejo. Então, essa cartilha está bem clara, não é verdade, doutora? Sim, uma cartilha é um material inclusivo, então é para pessoas com ou sem deficiência, né? Mas, principalmente, a gente se atentou para essas mães que têm crianças com deficiência e às vezes é muito mais difícil ainda para que elas possam ter essa acessibilidade de falar sobre esse tema. Aqui nós temos a imagem de uma criança gritando, né? Porque a gente ensina. Olha só, se algo acontecer, pare, diga não. Né? Faça o gesto do eu me protejo. Olha só, eu me protejo. Exatamente. Então a gente ensina e a criança já entende que isso aqui é um gesto de prevenção à violência. Não é? Importante. Então, é muito importante. Na outra página, a gente está ensinando o sinal de pare com as mãos, que é esse último que nós acabamos de fazer aqui. E as crianças amam. Amam, porque as crianças do Instituto Você Nunca Andará Sozinho, eles gostam de cantar, eles gostam de dançar, e eles fazem eu me protejo, não pode me pegar, e é bem legal, e também é bem educativo, porque estão trazendo mais informação para as crianças. Sim, o seu filho mesmo, você se lembra, no evento que nós fizemos do Como Somos 21, ele cantou a música com uma alegria, dançou, sabia a coreografia, ele entende tudo aquilo, então ele entende que não pode acontecer. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas isso é só para criança. Quando a gente ensina para as crianças, a gente ensina para o mundo. A criança é o maior e o melhor professor. Quando ela aprende uma coisa, ela sai ali ensinando muito bem. Então, se a gente trabalha com os pequenos, a gente vai para todas as bases também. O nosso projeto, ele tem vários materiais que podem trabalhar com adolescente. O poema Era Só um Carinho, que eu escrevi, quem declama é a atriz Heloísa Perricet.
está no nosso site. Então, você quer abordar esse tema com adulto e não sabe como? Usa o nosso poema, Era Só um Carinho. Então, nós temos várias formas de falar sobre isso, né? Poxa, que legal, viu? Ela vai colocar aí no rodapé o arroba, para você também seguir, comentar e pegar a informação precisa que você está precisando, ou para as crianças, ou para os adolescentes, ou para os professores, não é verdade, doutora Sim. Neuza? Os professores amam também o nosso projeto, porque vocês viram que até agora, quando eu estou apresentando a cartilha, não tem nada demais aqui. Ninguém está falando sobre sexualidade, a gente está falando sobre autoproteção e prevenção à violência. E prevenção a todos os tipos de violência. Se a gente... você se lembra do caso Henri Borel, Eliane? Aquela criança que foi assassinada em São Paulo pelo padrasto, né? Sim, pelo padrasto. Por exemplo, se até então tivesse chegado o nosso material do Homem Protege, porque a gente tem um instrumento que a gente ensina para a criança, se ela não quiser contar algo que aconteceu, ela vai ligar para a mãe e vai falar uma palavra-chave, por exemplo, coração. Aí a mãe vai rapidamente vai buscar a pessoa responsável por aquela criança. Ela vai saber que aquela palavra é a sigla, é o símbolo para que essa mãe entenda que essa criança está em situação de risco. Então, se até então ele soubesse disso, ele não ia se sentir culpado porque contou, ele só falou a palavra coração. E o pai, o responsável, poderia buscá-lo. É uma realidade triste, né, Sim, doutora? é uma realidade triste. A violência sexual na infância é o segundo maior tipo de violência cometido contra crianças no Brasil. Só perde para a violência doméstica, sendo que a maioria é intrafamiliar, então está dentro da violência doméstica. 80% dos casos são violência intrafamiliar. É uma realidade, gente, que é necessário ser falado, porque às vezes as pessoas, igual a doutora Neuza já falou aqui, do tabu, né? Às vezes as pessoas têm vergonha, não querem denunciar, mas é necessário a gente proteger ou um senhor, uma senhora, uma criança, ou um adolescente, é em geral, né, doutora Neuza? Infelizmente, em geral, todos passam por situação de abuso. Muitos adultos, eles só entendem que eles passaram por uma situação de violência, às vezes, quando hoje em dia, já adulto, eles ouvem falar sobre isso, porque até então, eles nem identificam que foi uma situação de violência. Eles recalcam, né? Que o recalque é uma instância psíquica que divide o consciente do inconsciente. Então, tudo que o adulto não consegue lidar, ele manda para o inconsciente. Então, muitas vezes, é um abuso que ele mandou para o inconsciente, e o inconsciente trabalha com os mecanismos de defesa e faz esse adulto esquecer. Então, muitas vezes eu estou trabalhando com a cartilha do Homem Protege com adultos e ali eles se lembram disso, volta para o consciente novamente e eles se lembram que passaram por situação de violência. Isso acontece muito. É um assunto tão assim, forte. E o que eu tenho observado que a doutora Neuza, ela traz assim, essa tranquilidade para as pessoas, né, para denunciar mesmo, que não pode ser abusado, né? Então, assim, você tem feito um trabalho bem legal, viu, doutora Neuza? Não, a gente fica pensando, nós do Homem Protege, até quando vai ser necessário sensibilizar para que essas crianças sejam ouvidas. Quando morre uma criança, geralmente quando morre uma criança de uma classe social mais hegemônica, porque quando morre uma criança pobre, infelizmente é como se não tivesse acontecido nada. Quando morre uma criança que tem um alto poder aquisitivo, aí vai para a mídia, vai para todos os lugares. E a gente não pode naturalizar isso, meu Deus. Gente, se morre alguém de bala perdida, todo mundo acha normal, tá todo mundo achando normal abuso sexual, todo mundo vai achando normal tudo. Isso vai naturalizando cada vez mais a violência, isso não pode ser normal. O dia que a gente ouvir uma notícia dessa, ou que a gente atender um caso desse e achar normal, a gente já pode mudar de profissão, a gente fala, mas isso acontece o tempo todo. Não é normal acontecer, não pode acontecer, são mortes evitáveis. Então, a sociedade toda é responsável por essas mortes, né? E a gente tem que refletir sobre isso. Dá até para respirar, né, doutora Neuza? Porque hoje esse programa tá bom, viu? Mas tá bom, cheio de informação, né? Que é tão difícil a gente falar sobre esse assunto,
né? Porque a gente fala hoje de todos, mas quando se fala de abuso, essa palavra é até forte, né, doutora Neuza? É forte essa palavra. Habi é mal, mau uso de alguma coisa. Abuso significa habi é mal, mau uso de alguma coisa, mau uso do corpo desta criança. É necessário pensar nisso. É necessário, mas essa cartilha tá boa, tá muita informação. Eu tô gostando, viu, doutora Neuza? E o público também tá gostando, porque tá acompanhando e tá curtindo. Aqui a gente fala sobre o perigo, né? Nessa página. Então tem uma sombra, porque o abusador não tem um perfil característico. Pode ser homem, pode ser mulher, deixando bem claro que as mulheres também abusam, mas os números são bem inferiores ao número de homens que abusam, né? Também. Então tem uma criança aqui com essa imagem, né, essa sombra escura, e aí diz, olha, se o carinho me deixa com medo, raiva, tristeza, culpa, vergonha, e eu não posso contar o que aconteceu a ninguém, não é carinho. Porque aqui no Brasil as pessoas vão naturalizando a violência como se fosse carinho, vai passando de geração em geração como se fosse normal, e não é normal, é violência. E a gente ainda aqui incentiva as crianças a reconhecerem esse sentimento. O que você está sentindo? É medo? É raiva? Né? Qual o sentimento que tem aí? É muito importante a gente trabalhar isso com as crianças. Nós, adultos, não falamos sobre sentimentos, né? E nem incentivamos as crianças a falarem também. E é muito importante, até porque essa criança ela possa ter um desenvolvimento emocional saudável, identificando o que ela está sentindo e trabalhando esse sentimento. Então, é muito importante, né? Aqui tem atenção, tem uma figura de uma pessoa mais velha e uma criança com deficiência. Com deficiência, porque eu já disse aqui, as crianças com deficiência sofrem mais violência do que as crianças sem deficiência, né? Então, olha, atenção, eu conto para quem eu confio muito, peço ajuda, fico longe da pessoa mesmo se ela for da minha família. A gente tem que entender que quando a gente fortalece os vínculos de confiança, essa criança vai contar. Então, a gente precisa estreitar esses vínculos afetivos e de confiança. Porque o abusador, ele vai, de alguma forma, chantagear essa criança e dizer para ela, olha, se você contar, você vai ser mandado embora de casa. Se você contar, ele vai ameaçar, eu mato seu pai e sua mãe. Mas se essa criança tiver fortalecido os vínculos de confiança e os vínculos de afeto também com algum adulto, com certeza ela vai se sentir segura para contar. Isso é muito importante. É muito importante essa informação, ter esse vínculo familiar, né? É tudo na vida de qualquer ser humano, né? Não só da criança, como do adolescente, como adulto, como idoso. É muito bom essa parceria de estar junto. É muito bom mesmo, né? E aqui, olha, nós temos uma criança e a gente coloca aqui, ó, perigo. Se eu não encontrar nenhuma pessoa a quem confio perto de mim, eu vou buscar ajuda onde, não é? Então, a gente já está falando quais as possibilidades, a gente está ensinando para essa criança. Lembra quando não tinha celular, tinha um telefone de casa? A gente não ensinava as crianças a gravar aquele número? A gente, da mesma forma, a gente não ensina a criança a escovar os dentes, a atravessar a rua? Então, a gente vai ensinar as crianças a se proteger da violência da mesma forma. Então, a gente vai pedir ajuda com um parente, na casa de uma vizinha, na sua escola, no posto de saúde, no conselho tutelar. A gente vai falar para essa criança que ela não pode guardar aquilo e que tem alguém em algum lugar que vai ajudá-la. Porque a criança ela vai se sentir segura. Ela vai saber que vai ter alguém a quem ela vai poder contar. Né? Mas é importante. Antes, sim, ela tem que entender o que é aquilo. Né? Aí, no final, a gente coloca, eu me protejo, porque o corpo é só meu. Quando a gente ensina para a criança isso, a gente também ensina a se prevenir de várias violências. Porque até mesmo da violência doméstica, a criança ela cresce com autonomia, ela cresce segura, ela não vai ser objetificada. Ela vai saber que aquele corpo é dela e ainda quando adulta, ninguém vai mandar naquele corpo, que é um corpo dela. Né? Então, é necessário a gente trabalhar essa prevenção desde cedo. Gente, mas essa cartilha tá com muita informação, viu? Mas, doutora Neuza, me falei, qual foi na sua caminhada, qual foi o seu maior desafio que você tem encontrado? Olha, o meu maior desafio foi validar e ajudar a mudar o material dessa cartilha em plena pandemia.
Foi muito desafiador, porque eu sozinha para ir em muitos lugares com muitas crianças. Antes tinha uma cartilha em que a criança estava sem a roupa, sem o biquíni. E aí, quando os pais viram aquilo, eles ficaram tão revoltados, assim, chocados mesmo. Então, eu achei isso estranho, assim, às vezes eu fico tentando entender. A gente adequou todo o material para ele ser aceito em todos os lugares, tanto que ele é trabalhado em igreja, ele é trabalhado em escolas, em postos de saúde, em universidades, em todos os lugares possíveis, até mesmo na igreja católica, o nosso material já entrou. Mas a gente tem que começar a refletir, gente, porque a gente precisa de um descortinar. E as pessoas entenderem que o mundo é diverso, que as pessoas são diversas e colocarem o respeito em primeiro lugar, ensinarem o respeito ao invés da obediência. Porque se você ensina a obediência, essa criança não vai aceitar. Né? Você está ensinando seu filho a ser submisso. Você quer que seu filho seja submisso? Não, ninguém quer. Você quer que seu aluno seja submisso? Não, ninguém quer. Então a gente tem que trabalhar uma educação para o respeito. E o Eu Me Protejo, ele traz isso. Doutora Nilce, parabéns por esse projeto, né? Que é sem fins lucrativos, né, doutora Nilce? Sim. Então, assim, é bem complicado também, né? Porque a gente sabe dessa importância de falar sobre Eu Me Protejo dessas famílias, né? Eu falo família, gente, porque é num todo, né? É num todo que a gente tem que proteger mesmo as pessoas, porque o abuso, ele é presente, né, doutora Neuza? Pode ser na escola, pode ser na rua, pode ser dentro de casa, pode ser assim em qualquer situação, não é verdade, doutora Neuza? Sim, eu tenho relatos de adolescentes que vão para a escola e elas falam para mim, tia, quando a gente estava vindo para a escola, passou os adultos de bicicleta e falam assim, nossa, você está ficando gostosinha, nossa, esse corpinho, nossa. E, gente, isso é abuso, isso já é abuso. É um abuso verbal. E as coisas acham que, sabe, a comunidade, a sociedade acha que isso não é nada. Quando uma criança conta para a mãe, olha mãe, o meu padrasto está me olhando tomar banho. Ah, meu filho, isso não é nada. É sim, isso é abuso. Isso é abuso. Então, as pessoas precisam entender quais os tipos de abuso, como eles acontecem. Se você vai naturalizando isso, vai chegar uma hora que não sei se a sua filha vai estar aqui para falar sobre isso. Porque o abuso, ele também vem com a violência. E quantos casos de morte que a gente sabe por aí? Então, não vamos naturalizar o abuso, gente. Tem duas formas de morrer. A morte concreta, que é essa quando o abusador vai e elimina a vida dessa criança, ceifa a vida dessa criança, e a morte subjetiva, quando ele não ceifou de forma concreta, mas ele ceifou através do abuso, que essa criança é só um corpo, que essa criança, ela tá em sofrimento e que ela não aguenta, e às vezes ela pensa até mesmo em suicídio. Fora esse caso que eu contei, também teve uma vez em Ceilândia, que eu atendi uma criança que estava passando por situação de violência e abuso, e eu pedi ajuda para a família, ela não aceitou, ficou muito chateada comigo, falou que aquilo não acontecia, e infelizmente essa criança veio a óbito, ela se enforcou em uma rede. E foi muito difícil quando eu cheguei, os bombeiros chorando, todo mundo chorando, porque a gente é ser humano. E também teve um adolescente que estava sendo abusado, que cometeu suicídio também. Então, de 2019 para cá, isso me chocou muito, assim. E justamente porque eram mortes que não precisavam nunca, jamais acontecer. E todos nós fomos responsáveis por elas. Porque quando a gente não faz nada, nós também somos responsáveis. Quando a gente sabe disso, a gente sabe que acontece, mas a gente não faz nada para evitar, nós somos responsáveis por isso. Eu não gosto nem de me lembrar, porque é como se tivesse acontecido, assim, é muito doído. É muito difícil, É gente. difícil. Bebe um golinho aí de água, doutora Neuza, porque esse programa tá bom demais, tá bom demais. Segue lá nas nossas redes sociais, Pode Sim da Inclusão. Vamos colocar lá o @ Eu Me Protejo, porque é importante que vocês saibam dos gatilhos que tem, né? Porque é muito importante a informação, gente. É muito importante. Agora aqui a doutora Neuza falando, passou um filme na minha cabeça aqui agora, porque todos vocês sabem que eu sou a fundadora do Instituto Você Nunca Andará Sozinho, que são pessoas que é do terceiro setor
e que eu passei um filme aqui agora, porque é muito difícil até mesmo falar, e é necessário falar. É necessário falar, né? Eu me protejo, é necessário. Então, hoje, com essa entrevista, eu vou pontuar mais no Instituto Você Nunca Andará Sozinho, porque quanto mais informação chegar, mais evolução vai ter, não é verdade, doutora Neuza? Mas falar uma palavra de motivadora, que a doutora Neuza, ela sempre solta uma palavra motivadora, uma pessoa ali, bem, eu falo que ela tem uma áurea muito clara, leve, eu digo que ela é água e eu sou o fogo, porque eu sou toda agitada, e a doutora Neuza, essa tranquilidade, essa pessoa, assim, bem legal, que vem fazendo um trabalho espetacular em todas as regiões administrativas, no país e no mundo, e eu me protejo, né? Então, é muita informação. Então, hoje, doutora Neuza, falei uma palavra de motivadora para o público que está te assistindo, já estão curtindo, já está comentando, e está falando ali que você é maravilhosa, e é isso aí, doutora Neuza. Olha, o que eu poderia dizer para as pessoas que passaram por situação de violência é que não importa o problema que você esteja passando, tem solução. A gente sabe que é difícil, mas tem sim. Porque se eu não dissesse isso para essas pessoas, eu poderia mudar de profissão, eu não seria psicóloga, não é? Então, eu penso que é muito difícil para que essas pessoas consigam encarar essa questão. Mas se elas entenderem que é uma situação que pode ser evitável e que a gente pode tratar os danos e que é possível, sim, elas terem um desenvolvimento emocional saudável, eu acho que a gente evita automutilação, autolesão, autoextermínio. Então, é necessário essas pessoas confiarem e saberem que, sim, não importa o problema que elas estão passando no momento, ele tem solução. E também falar um pouquinho da letra da nossa música, que eu penso que é motivadora, porque ela diz assim: eu amo o meu corpinho, ele é meu, eu não encosto em quem não conheço, eu grito bem alto se tocarem a mão em mim. Xô, 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 sai pra lá, porque no meu corpinho ninguém pode tocar. Então, quando eu falo, eu amo o meu corpinho, nossa, eu me amo, eu me valorizo. Ser adulta, a gente já canta, eu amo o meu corpo. Então, você vai se aceitar, sendo ou não uma pessoa com deficiência, tendo ou não esses corpos ditos não normativos, né? Então, a gente já fortalece o amor próprio, o respeito. Primeiro eu me amo, depois eu amo os outros, né? Ele é meu, eu tô tendo autonomia. Eu não vou permitir que ninguém objetifique o meu corpo, nem quando criança, nem quando adulto. Eu que mando no meu corpo, né? Então, eu penso... eu não encosto em quem não conheço, você já está trabalhando ali o autocuidado, eu grito bem alto, eu peço ajuda, se tocarem a mão em mim, show, 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 já é o sinal, pare, não, sabe, não aceita, não é aceitável, porque no meu corpinho ninguém pode tocar, né? E a gente já ensina a permissão, a gente ensina a autoproteção, o respeito ao seu corpo, ao corpo do outro também. Então, isso é muito importante, né, sim, doutora? É sim. muito importante, porque essa música é até motivadora mesmo. Ela é motivadora. E tem outra também, que é uma nova que eu escrevi, que é assim, que fala assim, criança que é criança tem que aprender, cuidar do seu corpinho para se proteger. E outras, né? Então, ela é muito interessante porque todas as músicas, todos os materiais lúdicos, a gente trabalha com esse foco de autonomia, esse foco de independência do sujeito, seja ele criança, adolescente ou adulto. Olha, gente, é muita informação. Então, doutora Neuza, mas com tudo isso, como foi que foi criada essas músicas, né, tão motivadoras, né? Eu me protejo, ninguém toca em mim, xoxô, vai pra lá. É uma música bem legal que eu tô falando porque eu vivo essa musiquinha lá no Instituto com as crianças do Instituto. Então, assim, então isso é muito importante, mas me fala, como é que foi essa necessidade de ter essas musiquinhas motivadoras? Eu sei que porque você é uma psicóloga, né, doutora Sim. Neuza? Mas me fala um pouquinho. Eu trabalho muitos anos na comunidade. Em prevenção à violência, eu já tenho uma experiência de 20 anos trabalhando com esse tema. Então, eu precisava pensar em alguma coisa
que as crianças fossem gravar, fossem ficar na cabeça delas, fossem fácil, fossem assim, bem fácil para que elas entendessem e, ao mesmo tempo, dentro da letra, tivesse prevenção, gesto do Eu Me Protejo. Então, todas as 4 músicas que eu escrevi para o nosso projeto, todas elas foram pensando em como a gente poderia usar esses instrumentos para que a criança aprendesse cantando, o pai, a mãe, o professor ensinasse cantando, e dentro da música e da letra, as crianças já aprendessem os gestos da prevenção e da proteção, tanto do Eu Me Protejo, quanto para que os adultos identificassem ali uma possível situação de violência para poder ajudar essa criança. E no YouTube também tem essa musiquinha, né, Tem, essa doutora música Neuza? tem clipe, está no YouTube, as outras nós ainda vamos construir, né? Acho que nós temos de 2, tem uma da Ludmilla também, que ela escreveu, que é uma artista aqui de Brasília, também fora essas 4, tem a da Lud também, que é maravilhosa. E o mais importante é porque, assim, todos os materiais, porque até hoje a gente observa que a sociedade vê a criança, olha para a criança com uma visão adultocêntrica, né? Como elas fossem só um objeto nesse processo de criação de materiais para elas. Nós do Eu Me Protejo, nós não temos essa visão adultocêntrica. Então, todos os nossos materiais, tanto a cartilha, quanto os jogos da Paula e do Paulo, quanto os teatros de boneca, as músicas, foram criados junto com essas crianças, na prática mesmo, na base. As crianças participaram desse processo de criação. Os pais também. Então, é um material que ninguém precisa ficar com medo ou inseguro de usar. Já está testado, aprovado, validado, e as crianças participaram. Então, se eu coloco uma música, as crianças gritam, cantam, aprendem, eu já sei que as crianças gostaram. Agora, se colocam... E a gente tem que observar qual a faixa etária, onde você quer chegar. Todas as músicas eu pensei nas bases da educação para os pequenos, porque eles vão aprendendo e vão ensinando para os adultos. Eu pensei nisso, algo Que legal, fácil doutora também. Neuza. Bem diferenciado, né, doutora Neuza? Sim, ele é bem específico para aquele público-alvo. Eu acho que é até por isso que ele faz tanto sucesso, os materiais e a cartilha do nosso projeto Eu Me Protejo também. Deixa, eu vou até aprender as outras musiquinhas, porque eu me protejo, que não pode se tocar. A gente já vai. Agora vamos para outra musiquinha, doutora Neuza, porque são várias, né, doutora? São várias musiquinhas. Aí tem essa que eu te falei, que é criança que canta assim: criança que é criança tem que aprender, cuidar do seu corpinho para se proteger. Então, as crianças aprendem, é uma música gostosa de ouvir também. Aí tem outra que fala assim: eu posso tocar aqui? As crianças, não. Eu posso tocar aqui? Elas respondem, não. Quem toca no meu corpinho, permissão tem que pedir. E elas vão falando, elas vão... Porque a gente também tem que pensar numa interação. As crianças, quando a gente trabalha essa interação, é como se fosse uma música com um teatro, onde as crianças estão representando, estão participando, elas não são só um espectador naquele processo. E entra de uma forma mais fácil, mais rápida, dentro da cabecinha delas, para que elas possam replicar e aprender, e entender que elas precisam de proteção e prevenção também. Nossa, gente, mas que legal, né? Porque a música também fala-se por si tudo, né, doutora Neuza? Sim. Porque às vezes você está falando para a criança e ela não tem tanta atenção, mas aí com a musiquinha chama atenção para ela, né? Até mesmo para nós, mesmo adulto, meu filho tem 16 anos, autista, ele canta Eu Me Protejo certinho Lindo. e se apresenta. E depois disso, ele sempre fala, ninguém pode me tocar e ninguém também pode me ver, mãe. E eu até assustei, eu falei, não, mas como assim é? Aí ele falou, não, mas ninguém pode ver nada. Ninguém pode. Olha a música. Então, ele compreendeu que ninguém pode tocar e ver o que ele tem. E é muito importante, porque as mães, às vezes, elas me falam assim, mas o meu filho, doutora Neuza, ele é uma criança com deficiência. Gente, todos nós temos uma forma de comunicar com essa criança, ela sendo ou não com deficiência. O adulto tem uma forma de se comunicar. Eu já vi, quando eu trabalhava com a Me Protejo, eu estava trabalhando com uma criança que ela só se comunicava com o olhar, assim, ela não tinha outra forma de se comunicar. E ela aprendia com o olhar. E quando a mãe falava, meu filho, você aprendeu? Ele piscava 2 vezes, a gente trabalhando sobre... Então, ele tinha resposta.
né? Eu não sei qual a resposta da criança, do adolescente que você tem em casa, você que está me ouvindo agora, mas eu sei que ele tem uma resposta. Então a gente vai aprender através dos materiais do nosso projeto e você vai observar o seu filho, a sua filha, a sua criança, seu adolescente que você tem e vai ensinar através dessa forma que você se comunica. Qual a comunicabilidade que você tem? É dessa forma que você vai se comunicar com ele. E é muito importante. E eu posso dizer para você que ele aprende. Tá vendo, né, gente? Tá vendo? Acompanha aí nas nossas redes sociais, Pode Sim da Inclusão. E vamos colocar também o Me Protege bem certinho, o arroba, para que tenha mais informação educativa para você, né? Que proteger sempre é necessário, né? E hoje estivemos aqui com a doutora Neuza Maria, né? Psicóloga, né? Fundadora do Eu Me Protejo, né? Instrutora, canta, ela faz musiquinha, tudo dentro do projeto, né, gente? Isso é amor mesmo, né? As pessoas, né, que vem fazendo um trabalho assim bem diferenciado com o pessoal do terceiro setor também, né, doutora Neuza? Isso é bom. É bom deixar bem claro que, doutora Neuza, porque muitas das vezes as pessoas veem um projeto desse tão grande que vai para todas as cidades, país, né, estados, e o pessoal da periferia também tem acesso, que a doutora Neuza faz muitos eventos na periferia, não é verdade, doutora Neuza? Principalmente, a gente foi para as bases. Nosso objetivo é fazer algo na prática. Nós não somos da rede, nós somos da rua. Então, nós vamos principalmente para a periferia. A violência ela é democrática, mas a pobreza ela potencializa todos os tipos de violência. Então, nós estamos nesses lugares, é para lá que nós vamos. E você sabe, porque você me conhece, eu sou parceira do seu instituto, você sabe que eu vou pessoalmente, eu faço o trabalho, eu estou ali junto. Assim. Presente, 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 presente. Gente, mas olha, foi um prazer enorme ter a doutora Neuza no Pode Sim da Inclusão, mais perto de você. Mas fala aí, doutora Neuza, suas últimas palavras aqui no Pode Sim da Inclusão. Dá aí uma palavra aí para o nosso público que assistiu, que curtiu, que gostou muito, que vai seguir lá. Eu me protejo, que isso é muito importante. E foi um prazer enorme estarmos juntas. Eu que agradeço a você, ao Pode Sim Inclusão, ao projeto Você Nunca Andará Sozinho, que faz toda a diferença, não só em Samambaia, mas em Brasília toda, porque eu vejo ali e fico pensando como é que ela consegue atender crianças de Brasília toda, e você não fala não para ninguém, todo mundo que chega é bem atendido e super bem atendido, tratado com respeito e humanização por você e pela sua equipe. Então, eu fico muito feliz em poder ser parceira e a gente estar junto, assim, para o que precisar. Queria falar sobre o projeto Proteção à Infância Segura, que é o que a gente está realizando agora, através do Eu Me Protejo, onde nós vamos fazer 20 oficinas de formação para formadores, ou seja, quem quer ser um formador do projeto Eu Me Protejo nas escolas para os professores se instrumentalizar, replicar ou se sentirem seguros para trabalhar a prevenção, são só 20. Eu ministrarei essas formações pessoalmente, porque geralmente eu estou mais fazendo as formações de fora de Brasília, tanto no projeto de violência contra a mulher, quanto no projeto Eu Me Protejo, e essas 20 eu vou fazer aqui em Brasília para instituições, escolas, né? E é um projeto que tem uma emenda parlamentar da senadora Leila, do vôlei, e é muito importante porque a gente observa que nas bases a gente precisa trabalhar. Então, quando chega alguém que tem esse olhar efetivo para essa mudança, a gente tem que aproveitar para fazer o que é necessário ser feito. Então, eu queria agradecer e, para terminar, eu vou deixar um poema para que vocês possam refletir. Ele é muito importante porque vocês podem sentir o que uma criança sente quando ela está passando por uma situação de violência. E o nome do poema é Era Só um Carinho. Era só um carinho. E ninguém percebia a tristeza em meu olhar, um beijo melado, que machucava a minha alma e me tirava o sorriso. Eu não sabia quem poderia me ajudar.
Era só um carinho que me fazia vestir 2 calças ao mesmo tempo, que roubava a minha infância, me impedia de ser criança, me fazia sentir vergonha, tomar todos os banhos possíveis, esfregar o meu corpo até sangrar. Era só um carinho e eu me sentia fraca e cansada. A minha vontade era fugir de casa. Eu não queria viver. Os dias eram frios com chuvas de lágrimas. O medo era o que me restava. Era só um carinho que de dor dilacerava o meu peito e eu me sentia suja e culpada. Eu me punia por esse segredo e me automutilava. A solidão era minha companhia. Era só um carinho que a minha boca precisava ser sufocada e eu sentia nojo de mim, odiava o meu corpo. Poucas palavras saíam da minha boca. Eu só queria dormir para sempre. Era só um carinho, que o silêncio me impedia de pedir socorro. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto. Ninguém enxergava o meu sofrimento, porque era só um carinho que me fazia fazer xixi na roupa de tanto pavor. Era só um carinho de quem deveria me amar e cuidar de mim, de alguém que estava acima de qualquer suspeita, que me deixava confusa, porque o carinho era terrível. Era só um carinho, e eu não suportei e gritei, mas ninguém conseguiu ouvir, porque era só um carinho que aos 9 anos o meu corpo, já sem forças, não conseguiu resistir. Muito obrigada, gente. Mais um programa do Pode Sim da Inclusão.